Cuidado aí, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos mais uma vez para a nossa reunião pública, em que estudaremos o Evangelho de Jesus. E para começar, vamos cantar a canção do nosso mentor, Germano. Ricardo e Cláudio, né? Por favor, com vocês. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Cada vez mais, ó. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer uma página de abertura, né, para a ambientação. O livro é Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Foi aberta ao acaso e tem como título, capítulo 122, Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus foi que falou isso. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, aquela história, né, da figueira que secou, né? Não dava frutos. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Bom, aqui fala da
da teoria e da prática. Porque nós recebemos esses frutos, né? Esse fruto que vem, né, do alto. São os conhecimentos que nós recebemos da espiritualidade. Cabe a nós utilizar tudo isso para que a árvore da nossa vida dê frutos, porque senão ela não vai dar frutos. Porque se a gente guarda o conhecimento, se a gente fica conosco e a gente não reparte com o irmão, seja no conhecimento, seja no socorro, seja em qualquer situação, né, nós não daremos esses frutos que Deus espera de nós. Por quê? Qual é o nosso objetivo ao reencarnar? Não é melhorar? Se a gente guarda, não faz nada, é igual aquele que guarda, morre e depois dá uma brigalhada danada para dividir os bens que deixou, né? Não aproveitou, não desfrutou, não deixou às vezes a família desfrutar. A gente conhece muitas histórias aqui, cada um com certeza conhece essa história. E isso a gente está falando na parte material, mas a mensagem fala nessa parte espiritual, que é o nosso objetivo, que é o que a gente carrega conosco, né? Somos espíritos imortais, estamos reencarnados para melhorarmos. Ninguém reencarna para dar errado. A gente reencarna sempre para melhorar, para dar certo. Se não dá, a responsabilidade é totalmente nossa, não é de Deus, porque Ele nos dá todas as ferramentas que a gente precisa. Precisa, como Jesus falou, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tá? Então fica aí a mensagem da noite. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Neste momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa e toda a sua falange de trabalhadores, que estejam conosco nesta noite, trazendo para nós aquilo que precisamos. O estudo edificante, a mensagem produtiva, os fluidos regeneradores, a harmonia, a paz que tanto precisamos. Que neste momento, aqui acolhidos por essa espiritualidade amiga, a gente possa aproveitar, porque lá fora está muito difícil. Então a gente vem aqui recarregar nossas baterias e temos a certeza que a espiritualidade está conosco, que neste momento estamos bem. Só cabe a nós sairmos daqui e continuarmos dessa maneira. Pedimos a Germano que ampare a nossa irmãzinha Regina, que fará uso da palavra, que ela seja inspirada para nos trazer aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para quem não conhece, Regina, mas é difícil, né? Só quem tem é novo. Então, Regina, é contigo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor dele esteja sempre conosco, e a gente sabe que sempre está, com toda certeza, né? A gente sempre fala, quando vai abrir a página de abertura, né, que vai abrir ao acaso, né? Mas nunca é ao acaso. Nunca vi, até hoje aqui, ou até em outros lugares, que fosse ao acaso. Porque tudo vai se encaixando, a espiritualidade vai passando para a gente, né? E vai ajudando e alimentando e confirmando, ratificando as coisas que a gente estuda para trazer, né? A Rosa falou na página de abertura os frutos da nossa vida, da vida vasta, das seivas que vêm do alto, que o desafio é a gente viver e praticar, né? O amor, a caridade, a tolerância, a indulgência, a paciência. Isso tudo vem principalmente dos nossos pensamentos. E hoje a gente vai falar aqui pensamentos positivos com Jesus, para que a gente possa ser melhor 1% a cada dia. Todos nós que estamos aqui, com certeza, eu estava pensando em casa, daqui até 31 de dezembro, nós temos 70 dias.
Não 71 contando hoje, porque hoje quem está aqui para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir as instruções dos Espíritos, codificadas e trazidas por Kardec para a gente nos 5 livros, né? É porque são pessoas que querem melhorar de alguma maneira, mesmo até que por alguma razão, em algum momento, não saiba nem, né, a razão pela qual está aqui, né? Mas com certeza tem razões. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, sobre a caminhada de Jesus, direta e indiretamente, o que ele traz para a gente, para que a gente siga, para que a gente melhore. Mas a base de tudo isso está aqui dentro da nossa mente, né? A nossa mente é um manancial, né? É um tanque, é um poço de pensamentos, né? De sensações. E aí a gente precisa, como diz Jesus, orar e vigiar o tempo inteiro, principalmente nos momentos que a gente está passando, né? Estamos passando momentos aí desafiadores. Em alguns momentos melhora um pouquinho, em outros pior em algumas coisas. A gente ouve o tempo inteiro, no Brasil e no mundo, pessoas passando fome, pessoas desempregadas, a violência de todos os gêneros, de todas as formas. Então, mais do que nunca, a gente precisa seguir Jesus, né? E isso tudo vem através das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, dos nossos atos. Então, hoje a gente vai ver aqui isso. Energia, Jesus no comando, vamos segui-lo. Vamos falar um pouquinho de psicosfera, de sintonia, recomeço, resiliência, um pouquinho de reforma íntima e a prece que nos liga a isso tudo, né? Ao longo desse mês de outubro, a gente já vai para o final do mês, semana que vem, a gente teve aqui vários ilustres palestrantes e é interessante que vêm pessoas que vêm de fora, e isso traz uma riqueza muito grande para nós, porque são pessoas que trazem outro pensamento, outra forma de falar sobre a doutrina. Nós tivemos aqui 2 pessoas em 2 momentos falando sobre Kardec, porque 3 de outubro, né, comemorava-se aí o Kardec. Então foram 2 visões diferentes, que para mim, assim, pelo menos foi assim, excelente, porque uma complementou a outra, porque uma parte, de certa forma, a gente já conhecia, mas o outro lado que o outro trouxe, o segundo, não. Né? E a gente tem sempre leveza, a gente tem sempre uma energia boa. Terça-feira eu não pude estar aqui porque eu tive um trabalho, né, uma live, não tive como trocar o horário. Mas o seu Rubens falou também de energia, né? Falou de algo nesse sentido que eu não me lembro que eu estava vendo. A gente teve antes, né, um senhor também que veio de fora, falou muito sobre tolerância. Né? E hoje essa palavra veio muito à minha cabeça. Em vários momentos eu queria lembrar, né? E não lembrava. Eu falei, mas o que ele falou muito? Ele falou tanto de quê? Aí eu até escrevi aqui para não esquecer. Eu falei, bom, então eu acho que eu não estou sendo tão tolerante assim na minha vida, porque eu não estou lembrando a palavra que ele falou o tempo inteiro, né? Aí a gente fica lembrando. Mas a gente vai ver aqui algumas coisas bem interessantes sobre essa questão aí do pensamentos positivos com Jesus. Ele é o guardião do nosso planeta Terra, ele é aquele que está aqui em todos os momentos da nossa vida no planeta Terra. Ele que é a pessoa que está para nos guiar. E se a gente for melhor 1% a cada dia, a partir de hoje, com mínimas coisas, não se irritar à toa, poder tomar um café da manhã com alguém da família, né, dar um bom dia, ouvir um amigo, uma amiga, ou até um desconhecido que está com algum problema e que quer conversar, a gente já está sendo melhor. Isso daqui para o final do ano, são 71 dias, a gente vai terminar o ano 71% melhor, né, do que a gente começou. Né? Então, são ações. É lógico que somos seres humanos, tem dias que a gente está irritado, tem dias que a gente não está a fim de ver nada, ver ninguém, mas não pode. Aí isso tudo é pensamento. Então a gente precisa mudar todos esses hábitos aí. Esse é o desafio da reforma íntima, esse é o nosso desafio, por isso estamos no planeta Terra, porque somos seres imperfeitos, somos
espíritos, enquanto encarnados somos almas, desencarnados somos espíritos imortais e temos milhões de vidas que já passamos e vamos passar por outras trilhões, né? Mas estamos a caminho aí de um mundo melhor, né? Então, a nossa mente é fonte viva de energias criadoras. Tudo se cria aqui na mente, né? O pensamento dará forma a tudo que a gente idealiza. Se eu fico pensando, por exemplo, que eu quero, em termos materiais, deixar de morar de aluguel e comprar um imóvel, começa onde? No meu pensamento, né? E não pode ficar só no pensamento, que é uma coisa interessante, é uma coisa boa, e precisa partir para ação, precisa exteriorizar esse pensamento. Então é preciso perceber as coisas que a gente pensa. Quando eu quero estudar, fazer um outro curso, quando eu quero fazer uma viagem, quando eu penso em visitar um parente que mora longe, que eu já não vejo há muito tempo, quando eu penso em ir na casa de um amigo para confortá-lo, porque está passando em algum momento difícil, não pode ficar só no pensamento, né? A gente tem que idealizar e externar. E aí, pensar é criar. Então, desde que o mundo é mundo, o homem surgiu, né, na Terra, na pré-história, e depois foram passando os tempos, foram vindo outras eras, pensa e cria. E com isso, ao longo dessas décadas, de 2000 anos, 2022 anos, surgem nações, cidades, leis. Isso tudo são exteriorizações concretas do que a gente pensa, do que o homem pensa. Thomas Alva Edison inventou a lâmpada, ele pensou, né? Exteriorizou isso e trouxe a lâmpada, trouxe a luz. Graham Bell trouxe o telefone. Santos Dumont inventou o avião, né? E por aí vai. E coisas ruins também, né? Inventarem bombas e armas, né? Então tudo é fruto do pensamento. E o verdadeiro mundo de um espírito é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Por isso é que eu vou bater muito aqui hoje nessa questão do pensamento. E a gente sempre fala isso, que toda vez que vem um pensamento que não é bom, a gente tem a obrigação de substituir por um bom, para você poder manter a tua energia lá em cima, para que você possa ter com você espíritos desencarnados bons, que possam vir para te ajudar. E não aqueles irmãozinhos que querem perturbar, porque quanto mais a gente pensa em coisas negativas e coisas ruins, mas a gente atrai irmãozinhos que não entendem, que estão revoltados com alguma coisa, que passaram por situações, desencarnaram e não entendem que esse caminho da maldade, do ódio, da perturbação só prejudica a eles mesmos, né? Porque Deus não está olhando tudo e não cai uma folha de uma árvore se Ele não consente. E no plano espiritual, tudo é resultado da mentalização poderosa dos espíritos desencarnados responsáveis por estas construções. A alma pensa. Aí a gente pega o livro dos espíritos, aqui, porque direta e indiretamente, tudo que a gente está falando aqui vem do Evangelho de Jesus, vem do tempo que Jesus esteve na Terra, né? E Kardec, quando começou os seus estudos como cientista e como um estudioso do espiritismo, ele foi fazendo as perguntas e os espíritos foram respondendo, e dentre eles, supostamente, né, um espírito superior que nos estudos dizem que era Jesus também, né? Então, no livro dos Espíritos, na 89, esse capítulo é o livro 2, capítulo 1, que fala do mundo espírita ou dos espíritos. E tem uma subpergunta assim, ó. Kardec pergunta aos espíritos: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí os espíritos respondem: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é algo que vem da alma, né? Então a alma pensa. Na pergunta 460, a mesma coisa. É o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Mas antes eu vou na 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham? Eles influem? Sim.
o tempo todo, né? Mas os espíritos responderam assim: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A 460 fala: temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos. O que vocês acham? Vocês acham que tem? Que a gente tem pensamentos próprios, mas tem horas que tem outros que são sugeridos e são bons e uns não são, aí faz a gente mudar o caminho, né? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa, né? A alma pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós, há muito do que a gente pensa, e de nós, né? Eles, espíritos, respondendo. E é isso que vos coloca na incerteza, né? Será que eu faço isso ou não faço? Porque uma hora eu pensei, né, a situação que hoje tem no Brasil, pessoas desempregadas. E aí a pessoa vai pensar: de que forma eu posso fazer uma renda para ajudar nas despesas aqui da minha casa, junto com meu pai, já que ele está desempregado, né, um jovem pensando. O que eu gosto de fazer? Aí o jovem pensa: não, eu gosto de fazer sabonete artesanal. E eu sei um pouquinho. Aí daqui a pouco vem outro pensamento: sabe mesmo? Tem tanta gente vendendo sabonete, você vai gastar dinheiro, vai ter que comprar material para fazer, de repente vai ter que se aprofundar na internet, fazer curso para aprender a fazer melhor, vai vender isso aonde? Né? Vai vender isso aonde? Aí, pô, tu tá com uma boa intenção, empolgado, animado, automotivado em fazer sabonete, que é uma coisa bem legal, natural, de erva doce, de cidreira, com sementes, de esfoliante, né? Que tem tanto empreendedor aí, né, fazendo isso. E aí vem um monte de outras coisas, né? Aí é hora de fazer aquela análise. Pô, esse pensamento aí é meu mesmo? Se eu gosto e sei, por que tá vindo isso agora? Né? Então os espíritos falam isso aqui nessa questão, né? E isso deixa a gente na incerteza, posto que tendes, né, que a gente tendes duas ideias que se combatem, né? É o bonzinho e o malzinho, que fica o tempo todo ali, né? Faço isso ou faço aquilo, né? E a gente vai ver umas coisas aqui na frente sobre isso. Então essas duas questões, elas explicam essa parte. E aí, aonde a gente encontra a fórmula para a renovação dos nossos pensamentos? No Evangelho de Jesus. Aqui é aquela foto, uma das fotos célebres do Sermão da Montanha, uma delas, né? No exemplo de Jesus, a gente exercita a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Porque através do estudo, da leitura, das obras de Kardec, dessa vasta literatura maravilhosa que a gente tem na doutrina espírita e outros livros que não são da doutrina espírita, mas que são livros edificantes e que vão trazer tudo isso, vão trazer todas as passagens de Jesus, vão trazer tudo que ele fez, né? Como que ele foi indulgente, empático, caridoso, amoroso, como que ele foi paciente, como que ele foi resignado, né? Como que teve amor, que o principal é o amor, né? Então a gente estudando e seguindo esses passos, a gente só vai ter, na maioria das vezes, porque somos seres humanos, de vez em quando a gente escorrega, mas a maioria serão de pensamentos bons, de coisas positivas, para a gente poder viver, né, a vida. E aí a gente entra um pouquinho para falar sobre essa questão de energia, de pensamento, que está na doutrina espírita, está na ciência também, né, tem um pouco de neurociência aí, na psicosfera. Alguém sabe me dizer o que é psicosfera? Tem assim uma ideia do que possa ser psicosfera? Não, gente. Ninguém quer ajudar? Os universitários aí. Bom, então tá, vamos mostrar. De errar, não, mas aqui não tem. Aqui tem, um contribui com o outro, né? Um vai acrescentando o outro. Pois não, senhor? É um campo bioenergético, cuja vibração é o resultado do espírito, do seu pensamento, do seu grau de evolução e com a interação.
Perfeito, também. É muito bom, muito obrigada. Você levantou o dedo, não, você está coçando aí embaixo do braço. Tá bom. Então vamos lá, olha só. A psicosfera são um campo de emanações eletromagnéticas que nos envolve, né? É uma expressão energética de cada um de nós. Então, se eu vibro no bem, no amor, na caridade, no pensamento bom, né, na ajuda, se eu estou vivendo, seguindo os ensinamentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da minha doutrina ou de uma outra religião, mas no caminho do bem, né, porque ninguém é santo, né, a gente erra pra caramba, mas se a gente vai, na maior parte do tempo, pro caminho do bem, a gente está numa psicosfera assim bonita, colorida, de paz, de energia boa, de alegria. Mas se a gente tá com um pensamento ruim, tem aqueles males do mundo que Jesus muito bem disse, a inveja, o egoísmo, a raiva, a ira, o rancor, né, a violência, né, o deboche, a traição, a gente vai ter uma psicosfera, né, Senhor? Pesada, ruim, negativa, só atraindo o que não é bom. Só em falar eu fico toda arrepiada. Né? Então, isso é a psicosfera. E a gente fala da importância da psicosfera, que são campos eletromagnéticos que tem à nossa volta, o tempo inteiro. Né? É como se a gente jogasse uma pedrinha num lago e aquilo fizesse um monte de ondas, e ali podem ter ondas boas ou tsunamis, né? Ondas que destroem tudo ou ondas que venham para nos proteger. Então é um campo eletromagnético que vai depender da nossa realidade evolutiva, das reencarnações das encarnações e reencarnações que a gente já teve, né? De como que a gente está levando essa vida hoje, do nosso emocional, como é que tá, né? O nosso emocional, como que a gente controla as nossas emoções, como é que a gente está em termos de inteligência emocional, de maturidade emocional, diante das adversidades da vida, padrão psíquico, se eu estou bem, alegre, feliz, contente, calma, tranquila, ou se eu estou depressiva, com raiva, triste, melancólica. E também do estado físico, porque eu preciso cuidar desse corpício, né? Porque eu vim com ele, e ele é que vai fazer que eu viva aqui o tempo que eu tiver que viver, o que eu combinei lá em cima, que veio no meu contrato para eu poder passar aí, espero chegar aí, passar dos 80, né? Porque na minha família, se isso for genético, já tem uma tia com 94, né? Bem pra caramba, graças a Deus, meu pai com 87 também muito bem, então eu espero viver muito tempo, então eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, já não cuido muito bem, já tenho uma dor na lombar, uma dor na perna, uma hipertensão. Então o que é cuidar do estado físico? É você se alimentar bem, é você praticar exercícios, né? Porque o emocional, o padrão psíquico, tudo isso vai influenciar aqui. Se eu não estiver bem, se eu estiver com rancor, se eu estiver irritada, se eu estiver brigando com todo mundo, o meu corpo vai dar sinal. E aí as doenças vão aparecer. E a gente precisa ficar atento, porque às vezes você está com uma dorzinha de nada na perna e deixa para lá, daqui a um tempo você vai ver, o negócio ficou feio. Aí tem que correr atrás, né? E eu estava, ontem, quando eu fiz uma live que foi sobre o Outubro Rosa, com uma amiga de trabalho, então, um dos fatores de prevenção que eu li é o exercício físico. E diz o seguinte, que 150 horas por semana de exercício físico ajuda muito a prevenir qualquer tipo de câncer, principalmente de mama. Gente, por semana isso é 20 minutos. O que é 20 minutos por dia? Quem é que faz exercício aqui? Levanta a mão. Ó, o Cris todo empolgado, deve fazer exercício todo dia. Ele tá assim, ó. Né? Quem é que faz? Pra eu ver se é a maioria. Mas faz mesmo, pelo menos assim umas 3 vezes na semana? Não. Né? 2. Final de semana? Gente, o que é 20 minutos? Leila, você não levantou a mão por quê? A gente caminha quase todo dia. 20 minutos por dia.
que é 20 minutos por dia? Você sair, bota um tênis, uma bermuda, uma calça, vai dar uma caminhada na sua rua, vai a pé daqui até Pilares ao invés de pegar um ônibus, né? Ou vai até a Padre Nóbrega também andando, vai dar uma volta no Engenhão, fazer alguma atividade que você goste, que lhe dê prazer, né? Porque não adianta forçar a barra. Eu, por exemplo, detesto ficar presa dentro de academia. Então eu faço caminhada, corrida e agora tem quase um mês estou na água, né? Aqui no Rio com o Lino, de manhã cedo, né? Porque a água também faz muito bem, enfim, é o que está me repondo aí algumas questões aí do corpo físico que eu fui deixando, de dor aqui, dolaria, e agora o negócio já ficou meio complicado. Então, isso tudo influencia no nosso campo eletromagnético. A gente precisa equilibrar. É desafiador pra caramba, né? Você equilibrar tudo isso. Uma alimentação, né? Eu adoro um doce, sou uma formiga, né? Principalmente à noite. Muitas vezes eu vou dormir que é para não comer, né? Porque se eu ficar vendo alguma coisa na televisão eu vou querer comer bala, chocolate, o que tiver, né? Enfim, uma friturinha, um torresminho, né? Tudo que não é bom, enfim. Né? Mas a gente precisa se policiar e ir mudando devagar os hábitos, porque não é de uma hora para outra. Não podemos ser radical, né? Porque você, quando é radical, você consegue por um mês, sei lá, 2. Depois você enrola o mês de campo todo, não adianta. Porque é questão de hábito. A gente vai ver aqui essa equação da neurociência. A questão de hábito é devagar. E tem a lei da sintonia, né? Então, se eu não estou bem, eu vou emitir ondas magnéticas, né, eletromagnéticas, para o meu pensamento só de coisas que não são boas, né? E aí eu vou ficar cada vez pior, cada vez mais mal, cada vez mais com aqueles irmãozinhos que querem mais é que eu fique cada vez mais ruim mesmo, mais triste, com mais raiva, brigando com todo mundo. E aí o livro dos Espíritos, novamente, a questão 458, ela fala um pouco disso. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam, porque a gente é cercado de espíritos por todos os lados. É igual a ilha, né? Qual é a definição da ilha? Um monte de terra, acho que é assim, né? Cercado de água por todos os lados. Os professores aí podem confirmar. Então, somos assim, uma ilha cercada de espíritos por todos os lados. Uns vêm, outros não, uns mais, uns muito, uns nada, né? Espíritos legais e os que não são. Então, aqui diz assim, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Então, aqueles irmãozinhos que estão a fim de perturbar, se a gente está irritado, se irritou com alguém, ou aconteceu alguma coisa que entristeceu, e que deu raiva, e que deu tristeza, e que deu choro, né, e que deu desânimo, eles vão adorar, porque é isso que eles querem mesmo. Mas se os espíritos sérios... Mas os espíritos sérios também que se aproximam, eles lastimam os nossos defeitos e procuram nos ajudar, né? Então, e muitas vezes vem através de um outro irmão, porque Deus opera o homem pelo homem. Muitas vezes vem numa intuição, num pensamento, em alguma coisa que você vê, que você lê, né? Porque é Deus, é Jesus, é a espiritualidade nos ajudando. Jesus nunca vai nos abandonar em momento nenhum. A 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? A gente já viu que sim, né? Aí, essa é a 458 que eu já li então. Mas tem uma aqui que é interessante. Aqui ele fala como distinguir os pensamentos que são próprios daqueles que não são. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aquele do primeiro momento, que vem de imediato. Né? Poxa vida, tenho que pagar uma conta e o dinheiro não vai dar. Ah, não, eu vou ver aqui com o meu irmão, se ele me empresta, no final do mês eu vou. Então, veio de imediato, né? E quando vem um pensamento, como ele diz aqui, sugerido,
né? Ele vem ao longo do dia te sugerindo várias coisas, até absurdas, né? Procure um agiota, e aí você de repente consegue mais dinheiro, que aí alivia, ou vai no banco, pede um empréstimo com 500 milhões por cento de juros, né? Coisas que vão ficando, que vão vindo no nosso pensamento, que vão vindo e que vão vindo. Então é preciso, eu acho que assim, é muito desafiador e muito difícil distinguir, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo pode ficar até um pouco mais simples se eu perceber o que tem nos pensamentos e que são coisas boas e que são coisas que vão me beneficiar e que não vão me prejudicar a médio ou longo prazo, né? É pensar, analisar aí racionalmente, estudar, pesquisar que opções que eu tenho no mercado, que opções que eu tenho no meu banco, que opções que eu tenho de família, de amigos, que possa me ajudar a resolver esse problema, né? Então é preciso ter cuidado com isso. Para os espíritas, o pensamento e emoção têm força e direção. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei, isso pode virar até um mantra, né? Pensamento e emoção têm força e direção. Sempre que vier alguma coisa ruim na cabeça, a gente pensar, o pensamento e emoção têm força e direção. Então eu vou pensar só coisas boas, né? Cuidar da qualidade dos pensamentos e sentimentos é importante. Como que a gente cuida? Lendo, se aprofundando, mudando essa energia, mudando essa forma de pensar. E aí a gente vem aqui com a equação da neurociência, né? Um pensamento se transforma num sentimento. Esse sentimento, ele também se transforma em comportamentos. Os sentimentos viram comportamentos. Esses comportamentos se transformam em hábitos que influenciam os nossos resultados, né? Então, se eu, por exemplo, acontece comigo, né? Como eu falei, somos seres humanos, erramos, temos preguiça, pensamos um monte de coisa. De manhã cedo, a minha aula na natação no Rio é terça e quinta, 8 horas da manhã. Então, imagina semana passada, um dia que estava chuvoso, né? Mais frio, água gelada. Aí eu acordo, né? Sempre 6h30. Aí faço sempre uma oração, fico lá quietinha, agradeço, que a gente tem que agradecer. Isso é uma forma da gente estar junto com Jesus, né? Pensamento positivo ao acordar, o presente. Ele fez você abrir os olhos, ele permitiu que você abrisse os olhos, que você visse a vida e que te deu uma nova oportunidade de fazer aquele dia muito melhor do que o dia anterior. Né? De fazer melhor, que aquilo que você achou que não fez tão bem no dia anterior, ele está te dando um novo dia para você recomeçar. Então eu tô lá, tô pensando, tem que levantar, tá chuviscando, tá frio, será que eu vou, não vou? Aí qual é o sentimento? De preguiça, né? Que vou pegar uma água gelada, vou ter que sair daqui, vou ter que levar um guarda-chuva. Qual é o comportamento? Eu vou ficar aqui embaixo da minha coberta, vou ver uma série, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa. E aí na outra semana também, o sol está nublado. Aí se eu manter isso como hábito, qual vai ser o meu resultado? Eu não vou mais fazer a minha natação, vou piorar as minhas dores, né? Não vou relaxar, porque, por exemplo, quando eu saí de lá, como foi hoje, eu saí leve, eu saí com energia boa, eu saí com disposição para enfrentar o dia, para trabalhar, para terminar esses slides, para arrumar a casa, para fazer comida, né? Porque tudo isso, a gente que está trabalhando em casa, né? Acaba trabalhando muito mais, porque tem muito mais coisas para fazer, né? E quando eu não vou por alguma razão, na terça-feira eu não fui porque eu tinha uma reunião de trabalho externa e não ia dar tempo. Mas sabe quando você vai ver que está faltando alguma coisa, né? Então é isso que acontece. Quando você pensa e você sente alguma coisa que não é bom, isso muda o teu comportamento, vira hábito, vai influenciar no teu resultado, né? Então é importante a gente insistir. O exemplo do sabonete, eu vou fazer sabonete. Mas eu vou ter que comprar, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou fazer, não tenho panela, minha mãe vai reclamar, vou ter que sujar um monte de coisa, depois tem que comprar caixa, onde é que eu vou vender, né? Qual o comportamento? Você vai desistindo, ficando melancólico, né? Ficando cada vez dentro de casa, dentro do seu quarto, deprimido, triste, e aí qual é o resultado disso? Doença, não conseguiu ajudar financeiramente,
né? E nem conquistar aquilo que você queria conquistar. Então é muito importante a gente entender essa questão aí da neurociência. E como que a gente pode mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos? Através da prece, né? De conversar com Deus, daquela passagem que tem de você quer orar, não em qualquer lugar, vá para o seu quarto, feche a porta e seja íntima de Jesus. A gente teve uma palestra aqui que a palestrante falou muito isso, a gente tem que ser íntima, conversar, né, a fundo, ficar num lugar quietinho, sozinho, pensando, conversando. Outra forma, o estudo. Aqui tem o Evangelho, mas a gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, tem obras de Joana, obras psicografadas por Chico, por Divaldo, por N grandes personalidades aí do mundo espírita ou não, que são leituras edificantes para a gente. Através, né, da gente ter companhia, ter pessoas para se relacionar, ter pessoas para nos apoiar, né, viver, contar com amigos, contar com familiares e passar momentos agradáveis com essas pessoas. Então tudo isso ajuda a gente a modificar o nosso pensamento. E não pense que a gente, sendo positivo, que a gente não vai ter pensamentos negativos, não. O que significa que a gente não pode permitir que esses pensamentos negativos comandem a nossa vida, né? Não podemos deixar. Então a gente tem uma grande ferramenta que é a oração. É orar a Jesus, a espiritualidade, os nossos mentores que estejam sempre conosco, né? E aí a gente traz aqui a questão de recomeçar sempre, né? Recomeçar sempre, quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa não está bem. Aí em Isaías tem o seguinte: esqueçam que o que se foi, não vivam no passado. A gente não pode viver no passado e nem no futuro. A gente tem que viver no presente. O que passou, passou. Se ontem eu não fui caminhar, não fui nadar, se ontem eu comi chocolate demais, se ontem eu briguei com meu filho, se ontem eu não dei atenção para uma pessoa que me chamou na rua que eu não conheço e que estava maltrapilho, sujo, e depois eu me arrependi, já passou. Então vamos fazer diferente no outro dia. Né? E aí Isaías fala nessa passagem: vejam, estou fazendo uma coisa nova, né? A gente procurar sempre fazer coisas novas, edificantes, que sejam boas, para que a nossa mente possa se abrir, se expandir, para que a gente se desenvolva cada vez mais. Essa coisa nova que ele disse que está fazendo já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui ele tá automotivado, aqui ele está animado, aqui ele está com pensamentos bons, que ele vai até abrir caminho e riacho no deserto. Né? Então, quando a gente quer, quando a gente acredita no nosso potencial, acredita na gente, a gente faz, a gente tira, né, eu brinco, digo, água de pedra. O recomeço é um caminho de uma nova vida em Jesus Cristo, pois esquecemos o que fomos no passado, graças a Deus, né, quando a gente volta para cá. Deixamos de ser o que éramos antes para seguir Jesus, o Filho de Deus, e seguir através das Escrituras, dos livros, dos ensinamentos dele, das ações dele. É isso que a gente tem que moldar, é isso que a gente tem que modelar. Deus também, a cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação, né? Porque tudo muda o tempo todo do mundo, né? As coisas crescem, morrem e retornam, e coisas antigas voltam, coisas novas surgem, né? Tanto no mundo material quanto no mundo sentimental, espiritual, físico, né? São cura de doenças, são remédios, é a tecnologia, né? São novos estudos, né? As pessoas aprenderem coisas novas. Então Deus faz isso para a gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso planeta Terra. E é célebre, né? Essa passagem de Santo Agostinho é bem famosa, que ele diz que todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente deve passar em revista o nosso dia. O que a gente fez? O que eu poderia ter feito melhor? Né? Nossos erros, enganos. E isso não é para a gente se torturar, se autotorturar, ficar com chicote lá, né? Eu não devia ter feito isso, falado isso para fulano, ter feito aquilo, eu devia ter ido ali, não fui. Não é para isso. Mas é para a gente reavaliar, identificar de acordo com o grau pessoal de cada um, de acordo com a nossa maturidade, com a nossa mentalidade,
com o que a gente acredita, para a gente melhorar e agir, porque não adianta você perceber que você não deveria ter feito aquilo, né? À toa, gritado com alguém da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, namorado, com teu filho, e pedir desculpas e fazer novamente. E depois fazer novamente. Então, é identificar e agir para mudar. Aí é que entra aquela questão do pensamento, do sentimento, do comportamento, do hábito e dos resultados, né? Porque a palavra desculpa, você está colocando a culpa no outro. Quando eu peço desculpa, Rosa, eu estou jogando a bola para a Rosa, né? Então, entre adultos não existem culpados, existem responsabilidades, né? Sinto muito pelo que aconteceu. São palavras que são importantes, são palavras mais positivas, que a neurociência nos traz para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha uma energia melhor de pensamento. Então essa fica para vocês pensarem, né? E que hoje eu possa fazer o que não consegui ontem. Criar novos hábitos, novos pensamentos, ter novas atitudes que possam melhorar o meu espírito, trazer mais luz para mim e que me faça evoluir como cristão. Faça seu hoje tão incrível que o seu ontem vai morrer de inveja. Isso aí eu fiz um curso em junho, isso estava na parede lá do lugar do curso, né? Eu até já postei no meu Instagram, aí eu lembrei dela hoje e trouxe, né? Faça seu hoje tão incrível que o seu ontem vai morrer de inveja, né? Eu achei isso interessante. E a resiliência, né? O poder de recuperação, capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças. Mais resiliência do que a gente praticou nesses últimos 2 anos e vem praticado, né? Com tanta mudança aí, com a pandemia. Então, a resiliência é a capacidade individual do ser humano dele aprender a trabalhar os comportamentos dele, admitindo que ele pode mudar a maneira dele ser e construir um novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ao longo das encarnações, das reencarnações, ao longo dos desencarnes, ao longo dos nossos estudos. Então, porque a resiliência é aquela capacidade de você estar numa situação braba e você conseguir enxergar uma saída e você respirar e enfrentar aquele leão, passar por aquele buraco, ok, passou, acabou. Cresci, me fortaleci, aprendi, né? Isso não ocorrerá mais dessa forma. Podem ocorrer outras coisas, mas dessa forma não. E aí a gente está evoluindo, porque tem aquela história que foi dita aqui nas reuniões passadas, né? Que tem muita gente que acha que espírita é sofredor, né? Que espírita só sofre, só tem sofrimento. Mas não, né? Não é bem assim. É uma visão, né? Enganada, né? É um engano. É que não é que a gente... Uma vez uma amiga falou para mim, não, mas isso aí, vocês gostam muito de sofrer, vivem sofrendo. Eu falei, não, a gente entende pelo que se passa, né? E aí é a resiliência. Você entende por aquilo que você passou, porque você passou, porque não tem que ter revolta, não tem que ter raiva, porque isso só traz coisas piores ainda, né? Então tem muita gente que acha que quem é espírita, né, é kardeciano, né, que ele falou, né, que se baseia nos estudos de Kardec, só sofre na vida. Não, a gente sofre como todo mundo, mas uma hora a gente respira com a nossa fé, com a nossa oração, acredita que isso tudo é para evolução e vai em frente, né? Transformações e reformas inevitáveis ao progresso, né? A natureza se transforma durante as 4 estações do ano, né? Jogando fora as folhas mortas para florir, frutificar de novo. Aí tem o inverno, traz o frio, vem o calor, traz o sol, as folhas caem, as flores aparecem, vem os frutos. Então tudo se transforma. Isso é uma coisa linda, é a natureza, é Deus agindo, né? Na natureza, no nosso planeta. Reforma íntima, eu vou passar rápido. Somos imperfeitos, quando a gente reencarna, a gente traz tendências positivas e negativas, né, que a gente construiu em vidas passadas. E para que a reforma íntima? Para que a gente possa melhorar e com isso a humanidade também, porque na medida do momento em que eu penso que eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo, a mudança que eu quero ver no mundo, segundo Gandhi, tem que começar por mim.
né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então não adianta você continuar jogando papel na rua e reclamando que a rua está suja. Então você pega esse papelzinho, coloca na sua bolsinha, no saquinho, ou procure, né, até achar uma lixeira, que hoje está difícil, né, achar uma lixeira. A última vez que a gente foi no engenho, a gente deu 3 voltas e não achava uma lixeira para jogar o copo d'água de coco, mas fui com ele na mão até quase aqui em casa para achar uma lixeira, porque, pô, vou jogar onde? Na rua? Isso não é uma coisa para dizer, não é tão boazinha, consciente, não. Isso é um hábito já de muito, muito, muito tempo. A minha bolsa, quando eu vou à rua, volta cheia de papel. Chego em casa, despejo tudo dentro da lata do lixo, porque, poxa, eu já vi gente, quando eu trabalhava longe, que pegava trem, ônibus, gente jogar coco pela janela, latinha de bebida na linha do trem, aí acontece um acidente, alguma coisa machuca alguém, não sabe por que o trem atrasa, por que o ônibus furou o pneu, né? Então todo mundo tem aí a sua parcela de responsabilidade, né? Então, é a doutrina consoladora no Evangelho. Para assumir a nossa evolução, a gente precisa comparar o que a gente faz com os ensinamentos de Jesus com a nossa consciência. É a hora da verdade, né? Será que a maneira como eu estou agindo, eu estou indo ao encontro do que Jesus trouxe para a gente? Desenvolver a inteligência, adquirir conhecimento, estudar sempre, porque aí a gente vai ter mais noção entre o certo e o errado. Quanto mais sabemos, maior é a nossa chance de acertar. E Jesus disse, conheceis a verdade vos libertará. Está em João. E estudar sempre. Todas as nossas obras, como eu já falei, outros livros, vídeos, filmes, músicas, tudo que possa edificar e fazer a gente evoluir. E o autoconhecimento é o principal recurso. Quanto eu mais me conheço, mais eu conheço as minhas reações, as minhas emoções, e mais eu posso agir a meu favor e pegar essas emoções e fazê-las serem benéficas para mim, seja a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, seja qual for, né? Então é um processo contínuo de autoconhecimento, não vai acabar nunca. Nem quando a gente for para o planeta de regeneração, que ainda que for, né? Porque nem todo mundo vai, né? Ainda vai demorar uns 300 anos. Então é o tempo inteiro, né? É a transformação do homem velho, né? Cheio de vícios, de tendências, de erros, de manias, para encontrar o homem novo, atuante, em agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Um dia isso tudo chega. A falta do autoconhecimento é uma das principais causas dos nossos erros. Quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, bem como da própria realidade, mais aptos a gente vai se tornar para a gente separar, discernir o que é certo e o que é errado, o bem e do mal, né? Se não crescemos voluntariamente, a dor nos educa, né? O ciúme, a inveja, a mágoa, o melindre, o nervosismo são as causas dos nossos sofrimentos. Pode prestar atenção, que alguma coisa disso aqui pode ter acontecido isso hoje com alguém aí. Aumentamos nossa felicidade à medida que a gente evolui, entende e amadurece. Como que faz a reforma íntima, né? É a fé e a razão. Aí rever interesses. Eu quero isso, continuar nessa atitude? É importante para mim? Está me fazendo bem? Né? Eu posso fazer isso que eu sempre fiz? Mas eu chego em casa, eu já não me sinto tão bem quando eu faço essa coisa, aquela outra. Então é hora de pensar, eu devo? E aí é através, como a gente já viu nos outros slides, do estudo, da doutrina, do livro dos Espíritos, do Evangelho, para a gente entender isso daí. Nosso futuro depende dos nossos valores, dos sonhos, desejos, do que a gente quer. A nossa prioridade deve ser a busca pelo aperfeiçoamento moral. E Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sem esforço não há conquista. Temos a tendência de nos acomodar, né? Manter maus hábitos, vícios, apego à matéria, valorização de personalidade. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Melhor do que ele para falar sobre isso não tem, né? Quando ele veio aqui, né? Na primeira que fizeram com ele era para ele falar, Deus, me leva de volta que eu não quero mais não. Mas ele ficou, insistiu, né? Por amor, pedindo ao Pai que ninguém sabia o que estava fazendo e foi crucificado e deu seu amor por nós e veio pregar o amor, a caridade,
né, o convívio com o próximo. Foi isso que ele veio fazer aqui. Então o esforço inicial é grande para que a gente possa aprender isso, para que a gente possa não se acomodar e vencer tudo isso, mudar hábitos, acabar com vícios, não ter muito apego à matéria, valorizar a personalidade. E aí eu trago um exemplo aqui do foguete. Um foguete ou um avião, para levantar voo, para subir, ele gasta cerca de 80% do combustível dele. Então o esforço inicial é grande. Ele vai lá para cima com 20% só de combustível. Então, quando a gente quer mudar um hábito, né, por exemplo, esse de atividades físicas, né, que para muitos que não gostam, que quase não fazem, é algo assim bem desafiador. O esforço inicial é grande, mas tem as recompensas, porque você se sente melhor, você se sente mais ágil, mais ativo, você que está cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental. Então fica aí para que ninguém esqueça essa analogia do foguete. Ele gasta 80% do combustível dele para subir. Então tudo que a gente quiser mudar, acabar com o vício, seja ele de qual for, né, ter cada vez menos apego à matéria, é grande, esse início é bem desafiador. E como que a gente pode fazer? Melhorar os nossos hábitos? Com uma alimentação melhor, com a meditação, com a introspecção, com exercício físico, né, com leituras edificantes, ouvindo boas músicas, relaxando e amando, né, amor pelas pessoas, pela natureza, pelo planeta, né? E o poder da prece, né? A prece, ela nos deixa próxima de Deus, de Jesus, de nós mesmos, nos acalma, traz espíritos bons para perto de nós, que estão sempre ali e a gente sente, né? Muitas vezes aquela presença, a gente sente aquela tranquilidade no coração. Então isso tudo é muito importante. E aí a prece desperta o que há melhor em nós, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis. Está em Marcos, mas é pedir do fundo do coração, é desejar, não é só querer, é pedir, é sentar, é conversar com Deus na sua intimidade. E para fechar tem uma prece aqui, né? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este momento cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à vossa vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Né? Então é isso, é a resiliência, é a compaixão, é entender, é orar. Essa prece é aquela da serenidade, que tem várias origens, origem nos 12 passos do AA, origens num filósofo grego, tem na internet, tem várias origens aí dessa prece. E quando Jesus é a base de nossas vidas, nada nem ninguém pode nos derrubar. Essa é a mensagem final que eu trago para vocês. Jesus está sempre conosco, na nossa vida, no nosso coração. É só a gente seguir um pouquinho a cada dia de alguma coisa boa que Ele trouxe para a gente e que a gente conhece tão bem, né? E aí eu pedi aos meus amigos, Cláudio e Ricardo, que tocasse para a gente uma música que falasse de Jesus, para a gente encerrar. Bom, gente, aproveitando que o coral hoje está forte, né? Vou precisar que vocês me ajudem a cantar pelo menos o refrão, né? O refrão é assim, ó. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Facinho, né? Vamos lá. Me disseram que Jesus ilumina com sua luz todo aquele que quiser se encontrar. Basta abrir o coração
das palavras que o Evangelho trouxe para ensinar. Toda forma de amor que pudermos partilhar nos abrirá uma nova porta para essa luz, para a regeneração do nosso próprio coração, no encontro inesperado com Jesus, o Rei dos Reis, o Cristo Salvador, que só espera amor de cada um de nós. O Rei dos Reis, que nos traz felicidade, mas espera a humildade, no olhar e no tom da nossa voz. O Rei dos Reis, com sua generosidade, tornou-se para a humanidade um exemplo a se seguir. O Rei dos Reis, diga a história que disser, o seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus, 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 Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Fiquem todos com Jesus. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Encerramos o nosso estudo, né, com uma saudação para os irmãos que estão assistindo pelo vídeo, né? Uma boa noite a todos.